Sim, perfeito, o Rose, perfeito mesmo. Porque aí você dois assuntos extremamente importantes e que eu considero demais. Primeiro, que você falou de fazer, por exemplo, a capacitação dessas receitas mais fáceis, por exemplo, uma salada de fruta. Gente, eu sou super a favor de colocar a criança na cozinha. Esse eu acho que seria o primeiro tabu que eu quebraria diante dos pais. Por quê? Qual que é aquele tabu que existe? Ah, porque a cozinha não é criança. Tudo bem, tem partes da cozinha, fogão, uma fritura, isso daí realmente não é. Mas eu acho que colocar em contato com aquele alimento é extremamente importante. Eu tenho uma priminha, hoje ela tem 8 anos, mas sempre que eu cozinho ela tá comendo. A minha filhada, com 2, 3 aninhos, eu já colocava ela na cozinha e vamos cozinhar. Hoje ela cozinha 500 vezes melhor do que eu, faz muito. Por quê? Porque aquilo estabelece uma relação com o alimento. Aquela criança vai começar a ter uma relação de, né, entre aspas, de amizade. Então aquilo vai incentivá-la a se alimentar melhor. Gente, só lembrando que essa aula está sendo, tá bom? Aí depois eu vou subir ela lá no YouTube. E aí a Rosia complementou isso falando que faria um projeto com os pais. Isso é extremamente importante. Por que que isso é extremamente importante? Porque se o pai vai criar essa barreira, né? Não é nenhuma barreira, mas se o pai não vai dar continuidade a esse ensino em casa, muitas vezes não por maldade, mas porque ele também não sabe a importância do. Então, ele aprender, ele ter esse contato, esse convívio, também amplia muito o horizonte dele, amplia muito a mente dele, ajudar o desenvolvimento ali da criança, certo? Dúvidas quanto a isso? Não? Então, vamos trabalhar com criança, como eu falei, é fácil. Eu acho extremamente fácil, acho muito gostoso. O que é uma grande barreira é trabalhar com os responsáveis da criança. Por exemplo, vou dar o exemplo da minha sogra. Quando o meu afilhado nasceu e ele fazer a introdução alimentar, eu falei, olha, não precisa fazer papinha com sal, pode fazer só o gosto do alimento. Não, Carol, não tem como. Ficar tão insonsa a comida, vai ficar sem graça. Aí vai e explica, não, ele não tem necessidade porque ele não conhece, só o sabor do alimento é o suficiente. Ah, não, mas a comida não tem como. Aí vai dar um suquinho, alguma coisa. Olha, não precisa pôr açúcar, porque a criança não conhece esse sabor, então ela não vai sentir falta. Não, mas você viu beber suco sem açúcar? Então aí eu acho que é o maior empecilho que nós temos, porque a criança ela está descobrindo o mundo, apresentar esse mundo. Nós já fomos apresentados a esse mundo, nós já fomos estragados e muitas vezes a gente tem esse pensamento que se a gente gosta, a criança tem e ela não vai gostar se não for dessa forma. E não é assim que funciona, certo? Então, quando a gente trabalha com criança, a gente tem que considerar aí de vínculos, ações únicas e diretas, mudanças lentas e progressivas, ação paralela com os pais ou cuidadores, adequação às diferentes faixas etárias, linguagem simples, brincadeiras e ferramentas educativas. E, claro, a criatividade, que a gente vai falar um pouquinho de cada um agora. Gente, criatividade. Criatividade é sambar mesmo para o negócio dar certo. Por quê? Criança, ela é considerada até os 12 anos é uma criança. Então a gente tem que ter um samba aí para se adequar à nossa ação para se encaixar a realidade dela, como criatividade. Agora vamos supor que vocês trabalhem em uma escola e vocês são responsáveis por fazer um projeto de ação em IAM todo semestre. Você vai lá e cria um projeto para o primeiro semestre e você cria um projeto para o segundo semestre. Só
mês tenha uma intervenção com essas crianças. E aí? Vai ter que ter criatividade. Por quê? Você vai ter que ter criatividade em estratégias para alcançar essas crianças. Porque você vai ter que chegar a um objetivo por meio de algo que prenda a atenção delas. A criança, gente, dependendo da fase, se você conseguir 2 minutos de atenção para ela, né, para você, é muito. 2 minutos, 5, dependendo da faixa. Então aí você tem que trabalhar esse tempo de atenção, de concentração e fazer ele da maneira mais produtiva. Porque você tem que ser interessante para que aquela absorva o que você quer passar. E isso muitas vezes é por meio do quê? Por meio de brincadeiras, por meio da recreação que a Nájila falou. Porque a criança, ela quer se divertir, quer ficar parada. Gente, ela tem muita energia. Quem tem contato aí com criança é incrível. Ela acorda com energia, ela vai dormir, ela acorda de novo. Quem perde energia são só os pais, que correm atrás o dia inteiro da criança. E então ela quer gastar aquilo de alguma forma. Por exemplo, uma vez eu fiz isso eu estava na faculdade ainda, e eu fui convidada para participar de um projeto que uma técnica fazia, só que ela fazia só com os adultos, ela não tinha muita afinidade para criança. E ela falou: ah, você não quer participar, você fica com as crianças? Beleza. Aí como que eu fiz? Eu fiz com música, eu fiz com bexigas, eu levei desenho, eu fiz questionamentos, eu fazia eles brincarem, por exemplo, vamos aprender as frutas. Que fruta que é? Vamos primeiro fazer uma rodada para ver quem sabe o que é fruta. Aí começa para outra, elas começam a brincar. Isso são ferramentas que auxiliam nesse processo de concentração e participação da criança, certo? Quem é da área aí vai saber muito mais. Nájila e professora de educação física aí que trabalham com esse contato, tem muito mais desenvolvimento. Aí fica a dica para explorarem a Nájila aí quando precisarem de ajuda. Linguagem simples. Posso chegar, eu vou ficar sobre vitamina para criança. E eu vou falar aqui, ó. Senta aqui do meu ladinho, que hoje eu vou te ensinar a importância do antioxidante. Porque o raio, ele pode fazer uma mutação genética e te causar doença. Aí você vai morrer. Posso falar assim com a criança? Não posso. Eu vou chegar, vem cá, ó. Vem aqui, meu filho, vem aqui, minha filha. Vamos conversar. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, de vitaminas. Quem sabe o que é vitamina? Ah, todo mundo olha com aqueles olhinhos, né? Ela tá falando loucura. Ela deixa o cabelo da gente tão lindo, tão comprido, a nossa unha colorida, bonita, a nossa pele bonita, cresce forte, a gente fica que nem o Hulk e assim vai. Então você vai transformar aquele linguajar técnico científico para aquela criança. Isso vai se adequando a faixas etárias. Se você já está falando ali com uma criança que já sabe ler, que já sabe escrever, que já tem uma compreensão de ter a consciência, você pode avançar um pouquinho. Você pode fazer experimentos, por exemplo, daqueles de garrafinha, onde você coloca o tanto de açúcar que tem no alimento, o tanto de gordura que tem, o tanto de sal. Aquilo ali é um demonstrativo maravilhoso, que pra gente, por mais que estejamos cansados de saber, para eles é novidade. Eles estão aprendendo sobre o mundo, certo? Lembrando que a gente tem que respeitar. O livro de vocês traz um exemplo para ficar mais prático de entendimento e visível aí. Eu não posso passar um jogo de criança de 9 anos e eu também não posso passar um jogo de 3 anos para uma criança de 9 anos, porque dependendo do jogo, aquela criança de 9 anos não vai se interessar nem um pouco. É a mesma coisa que eu oferecer, por exemplo, para um bebê de 2 anos e oferecer para uma criança de 9 anos aquele joguinho de encaixar estrelinho, quadradinho no formato certo. Dúvidas até aí? Vamos lá. Ações paralelas com os pais ou cuidadores, que é o que a gente já falou.
As crianças, elas vão aprender e elas vão chegar e vão contar a novidade para os responsáveis. Vão contar aquilo que foi ensinado, quanto foi. Se marcar, quanto mais você marcar a presença na cabeça, mais animada com aquilo ela vai ficar e mais tempo vai perdurar essa informação. Só que quando essa criança chega e conta pro... é muito legal, perfeito, muito interessante, muito legal. Mas não tem nada a ver com isso. Que entendeu? Ah, maçã é legal, que legal, mas eu não tenho o hábito de comprar maçã. Você come arroz e feijão todo dia, arroz e feijão que você vai comer e tá ótimo. Porque você gosta, eu gosto. Aí a gente tem que fazer alguma ação em conjunto com esse pai para ensinar o que você explicou para o filho, para que dê a continuidade nesse processo de educação alimentar e nutricional. Ressalto, é importante que você faça uma ação paralela, mas que case o mesmo conteúdo da aula. Mas aí, como que a gente vai trabalhar com o adulto? Qual vai ser o tipo de conduta? O que eu passei para a criança, eu vou passar essa informação para o pai. Como será feita? Quero a resposta. E aí, como vocês fariam? Hein? Eu passei, eu fiz um projeto, eu fiz uma ação em EAN com as crianças. E agora eu preciso fazer ação em EAN paralela com os responsáveis dessas crianças, abordando o mesmo tema. Como vocês acabei de falar, o modo como vocês falariam, por exemplo, de uma vitamina para criança. Como essa informação seria passada para os pais? Carol, na minha época de tia era passado antes. Era da escola e era falado que ia ser trabalhado e ia sempre anotado na agenda deles para os pais estarem reforçando. Você está reforçando. Mas qual era o linguajar, Paula? Você usava o mesmo? O linguajar não era o mesmo, né? Já era mais... Era apropriado para adulto mesmo, mas também não tinha coisas técnicas. Entendeu? Aham. Era você traduzia a informação. Isso, colocava qual era a fruta que estava sendo feita, ou era qual era o legume que estava sendo inserido, porque era tempo integral a escola. E eu tinha o hábito que eu não como feijão, eu não gosto de comer feijão. Então eu jamais almoçava com as crianças, porque nunca tinha feijão no meu prato. E lá não valia, né? Tudo que estava no prato você tinha que comer, independente se era fruta, independente se era outra coisa, eu não tomo leite. Então, eu era uma das tias que essa parte eu nunca estava muito assim tão próximo na hora da alimentação, mas não de passar os recados, porque a minha alimentação já não era já era inadequada naquela época, né? E a criança ela vai observando e vai copiando os exemplos também, né? Então isso era muito importante. Na hora que as tias ia almoçar, era tudo que estava no prato. Então eu nessa parte eu realmente pulava, entendeu? Às vezes alguns curiosos perguntam, tia, por que você tá na cozinha? Ah, porque a tia gosta de almoçar na cozinha. Que copia, mas na minha época de tia era reforçado antes de iniciar a atividade, entendeu? Até para que eles tivessem o mesmo tipo de alimento naquela semana na casa. Ah, perfeito. Gostei dessa parte, não tinha pensado nisso, não. Não, então é por isso que a gente trabalhava antes, entendeu? Então, isso é maravilhoso. Como que a gente faz? A gente lá na escola a gente faz o seguinte: a gente trabalha com reuniões e passa o que vai ser o projeto, passa o que foi dito no dia pela agenda também, que é o alcance que a gente tem no momento. Mas elas sempre reforçam, né? E fica sempre a disponibilidade da Nutri para resolver qualquer situação que aconteça. E por mais que
mesmo, você tem que fazer o linguajar apropriado à idade. Porque você não precisa falar pro pai e para a mãe que você vai falar, olha, a vitamina é boa. Não, ó, a gente vai passar a importância da vitamina, porque é boa para o crescimento, porque é boa para o desenvolvimento em sala, ajuda no conteúdo. Então, você vai passar informações mais avançadas, mas não técnico-científica, como a... E uma coisa que a Paula falou é muito importante, gente, que criança realmente, a criança, ela copia, ela segue exemplos, não é? Ela não segue exemplo. Se você está fazendo, ela vai falar para você, mas por que você está fazendo isso? Então, na época de tia da Paulinha, se naquela época as crianças vissem ela comendo feijão, elas iam falar assim, eu também quero comer sem feijão. Por quê? Porque para elas é muito legal, elas iam ser diferentes. Então, você tem um obstáculo. Tem uma frase que não se aplica a crianças, né? Mas ele falava sempre para mim, meu pai e minha mãe, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E a oposto, ela gosta de fazer o que você faz, ela se espelha, ela vê você como um espelho. Então, quanto mais exemplos você dá, mais você tem com essa criança, certo? Vamos continuar então. Carol, diga. Na escola, eles fazem os adesivos das frutas. Então, assim, auxiliar passa, olhando a lancheira. Quem está levando a frutinha ganha esse adesivo. E para eles, na cabecinha deles, quem mais tiver é que vai ganhar o mês da fruta, né? Então é legal. Que bonitinho. Porque daí eles pedem para os pais para a fruta, né? Porque senão é suquinho de caixinha, são preparações, não a fruta in natura. Não bem é legal. A fruta em si, né? Olha que legal, eu gostei dessa ideia. É bem legal. E eles ficam esperando, né, auxiliar passar e falar, tia, eu trouxe banana, trouxe morango. Eles ficam esperando. Ai, que bonitinho. Lá na escolinha a gente fez uma vez a contas. Aí a gente fez uma tabelinha. Fica até uma ideia aí, se vocês quiserem aplicar um dia. Era uma tabelinha, tinha fotinho de cada criança com o nome e tinha os meses, né? Tinha os dias. Aí aquela pessoa que comia mais fruta era mais ou menos a mesma coisa, só que não era adesivo. Ela casinha. Hoje você comeu mamão. Que belezinha, vamos avançar uma casinha. Então eles meio que apostavam corrida ali para ver quem chegava primeiro. Porque eles competem entre eles e acaba fazendo os pais comprarem as frutas, né? Exatamente, porque eles estão no meio deles. Eles são iguais ali. É muito legal ver esse desenvolvimento da criança, porque ela se sente ali naquele meio. É muito... sim, eles ficam todos cheios quando ganha o adesivo. É muito bonitinho, gente. Criança é meu xodózinho, não adianta. Realização, vocês vão ver. Vamos continuar. Obrigada, Mari. Vamos lá. Uma coisa que a gente tem que forçar muito com a criança é o processo lento e progressivo. Da mesma forma que não levou 20 anos para a gente mudar a nossa alimentação, para chegar onde a gente está, a criança ela também está em processo de transição. Ela não nasceu mamando. Depois, ela não foi comer um cheeseburger, ela começou com as papinhas, com frutinha raspadinha, pedacinho aí, dependendo. Então, a gente precisa fazer a mudança de maneira gradativa. Que nem, por exemplo, as crianças que passaram para o infantil lá. Elas mamavam. Tinha lá o horário bonitinho da mamadeira. Vamos tentar só para as crianças que pedirem, porque é um processo de transição nesse começo até chegar no hábito que é para ser, o ideal. As crianças pediam mamadeira todos os dias no horário que era mamadeira. Por quê? Porque é um processo de mudança. Isso é extremamente normal. Precisa entender que a criança ela também tem um tempo de adaptação. Se você não passa por esse processo de adaptação
com ela gradativamente, o que você vai acontecer? O que você vai ocasionar? Você pode levar essa criança a desenvolver um trauma alimentar. Desenvolve um trauma alimentar, na verdade, você afundou com o seu objetivo. Porque você quer criar um bom relacionamento com o alimento. O que você faz? Você vai lá e pum, já era, certo? Não é a intenção. Vários encontros para que você assimile aquele conteúdo com ela, propostas diferentes, e a repetição é sempre uma aliada. Não pense você que você vai falar essa semana sobre vitamina na maçã e na semana que vem todas vão se lembrar. Se nós já temos uma grande dificuldade, muitas vezes, estudar um conteúdo e lembrar na próxima semana, a criança é a mesma coisa. Carol, mas a informação foi tão sucinta, foi tão boba, foi tão prática, mas para ela é novo. Para a gente pode ser sucinto, para a gente pode ser prática, mas para ela é um conteúdo de muita dificuldade, porque é o momento do aprendizado. Então, o que você pode fazer? Vamos supor, você quer fixar a vitamina. É esse o objetivo da sua ação em educação alimentar. Por que é? Fixar a vitamina e a importância dela. Então, vamos supor, hoje, na quinta-feira, eu vou trabalhar a maçã. Na quinta-feira que vem, eu vou trabalhar o morango. Depois, na próxima, eu vou trabalhar a pera. Até que chegue o momento delas entenderem o consumo da vitamina, do consumo da fruta. Aí, vamos supor que você queira falar de fibras. Ai, tem umas vassourinhas. As vassourinhas, elas vão limpar todo o seu corpinho. Então, você vai se adaptando e vai fazendo as repetições em propostas diferentes, até que essa criança fixe, tá bom? E você tem as intervenções únicas e diretas, que elas devem ser planejadas, e uma pequena mudança. Carol, por exemplo, você tinha falado pra gente que a gente ia fazer uma parte prática, aonde a gente ia intervir com um público-alvo. Sim, mas aí você se contradiz, porque lá em cima, na mudança de forma lenta e progressiva, está dizendo que precisa ser propostas diferentes em vários. E agora você está me dizendo que eu tenho que fazer uma intervenção única e direta. Não é que eu esteja dizendo, é que você tem dois caminhos. Você pode fazer uma mudança de forma lenta e progressiva, mas nem sempre existe essa possibilidade. Você tem aquele único encontro, aquele único momento com aquele público. Então, você tem que fazer uma intervenção única. Nesse tipo de intervenção, vale a pena eu criar um monte de conteúdo e fazer uma teia de aranha? Nesse tipo de intervenção, eu preciso ser direta no meu conteúdo. Mais vale eu pensar em um objetivo do que ter objetivos e não atender nenhum. Porque se eu focar em um objetivo, eu posso criar uma estratégia a fim de alcançar aquele único objetivo. Então, eu vou fazer uma mudança pequena, mas ela ainda vai ser muito maior se eu fizesse mudança alguma, certo? Então, existem essas possibilidades. E aí, estabelecimento de fundamental, confiança da criança e despertar o desejo de aplicar qualquer mudança que se faça necessária. Gente, vínculo é tudo quando você fala com crianças. Por quê? A criança, ela te tem como um exemplo. Cria esse vínculo, ela vai ter o carinho de conversar, ela vai ter o carinho de brincar, ela vai ter o carinho de ter atenção. Então, você ganha a confiança daquela. Se você ganha a confiança daquela criança, você vai ter uma resposta muito melhor ao seu estímulo. Ela vai querer mudança para talvez te agradar, para talvez seguir o seu exemplo. Nossa, a tia e o tio, eles são tão... E eles fazem isso que é tão legal, eu vou fazer também, porque é muito legal. Então, você acaba sendo uma influência positiva na vida desse indivíduo. Então, criar vínculos é extremamente importante. Se você não gosta de trabalhar com criança, você não tem paciência, você não quer que aquela criança
pública, aquela criança, né, quebre a sala. Não se esforça. Não precisa criar um ambiente ruim. Tem tantos outros públicos, você pode trabalhar com outro público. Da mesma coisa que eu falo, eu não gosto de trabalhar com idoso, eu não gosto de trabalhar com adolescente, eu não gosto de trabalhar com adulto. Gente, tem nicho para todo mundo. Você gosta e vai em frente. Não faça um serviço ruim nem do seu lado e nem proporcione de vida àquela criança ou qualquer outra faixa etária uma convivência, uma experiência ruim, certo? Bora lá. Criança, gente, sim ou não? Podemos passar? Querem acrescentar algo? Não. Então, vou dar continuidade aqui. Agora a gente vai falar sobre adolescente. Aqui ele coloca, eu falei criança até os 12, gente. Eu meio que considero criança até os 12, tá? Que entra ali 10, 11, 12 anos ali, é mais uma pré-adolescência, aquela fase de transição, é aquela fase que você fica meio insuportável. Aí vai, eu brinco com o Alessander, eu falo assim pra ele, amor, eu posso ter um monte de filho, eu crio até os 10, aí eu passo pra frente, depois eu pego com 20, que já tá formado. Aí eu perdi toda a parte. Brincadeira, tá, gente? Eu falo isso com um pinguinho de seriedade, mas é brincadeira. Porque como profissional, é muito gostoso trabalhar com adolescente. Eu tinha grande em relação ao adolescente na época da faculdade, que eu achava, nossa, adolescente é chato, nossa, adolescente é isso, adolescente é aquilo. Minhas melhores consultas, minhas melhores intervenções depois de formada, minhas melhores experiências foram com adolescentes. Eles são muito alto astral, eles querem ser participativos, eles são curiosos, eles querem entender aquilo. Falar um pouquinho mais complexo, aí você explica o que é complexo, é muito, muito gostoso. Quem tiver a oportunidade, é um nicho muito... É um nicho que está crescendo. Por que é um nicho que está crescendo? Porque academia, gente, que tem de adolescente querendo ficar marombadinho, é muito legal. Quem tiver essa oportunidade, quem tiver esse desejo, é um mercado legal. Alguém quer acrescentar algo? Adolescência, dos 10 aos 19 anos de idade, acontecem muitas mudanças físicas, psicológicas e comportamentais. Então, ali você tem uma alteração muito grande, você tem uma outra percepção de mundo muito grande. Você estava ali brincando, você ficava em casa de calcinha, de cueca, agora você tem que ficar vestido, você gostava de brincar, mas agora aquilo ali é muito chato. Na verdade, eu quero brincar, mas o povo vai achar que eu sou um bebezão, então eu tenho que ser um pouco mais adulto. É um momento de muita confusão. É um momento que aquela criança passa para aquele processo de transição, né? Passou daquele processo de transição para adolescência. Nesses primeiros anos, 10, 11, 12 anos, você tem aquele rompimento, vai criando aquele rompimento, né, de ligação, onde você, nossa, pega a criança no colo e pega, e abraça, e beija, e faz isso, e faz aquilo. Já vai criando uma maturidade, já vai ficando mais mocinha, como diria minha avó, vai ficando mais mocinho, mais comportado. Aí passa desse processo, vai criando novos interesses, né, pelo próximo, interesses de namoro, vai criando mais aquela percepção corporal, nossa, eu tô gordo, eu tô magro, tenho pouco peito, tenho pouca bunda, isso daí passa demais na cabeça do adolescente, nossa, eu tô muito magrinho, quero ganhar músculo, e ali você vai caminhando, aí vai tendo uma hormonal, aí começa aqueles conflitos, nossa, porque eu quero fazer isso, mas meu pai e minha mãe não deixam, nossa, mas eu quero fazer isso, minha mãe são paranoicos, que nem esse final de semana eu estava conversando com um primo, perguntei como que ele estava e tal, que ele estava fazendo academia, todo animado, beleza. Eu tava passando algumas coisas para ele, aí eu falei para ele, como que tá? Ele tá um saco.
Eu falei assim, não, eu sei que tá um saco, mas é normal, tá todo mundo passando por isso. Ele, é coisa de adolescente, de não querer fazer as coisas, sabe? Que é tudo agora, não quer ficar pensando depois, deixa que depois acontece. Aí tá todo mundo paranoico, eu não posso sair de casa, eu não posso fazer isso. Ai, e ele assim parecia asfixiado, porque o adolescente ele é imediatista, ele não quer ficar trancafiado, ele quer ali estar agindo. Então você tem a física, que muitas vezes incomoda, a parte psicológica, porque é todo mundo contra ele, é o mundo contra ele, é os pais contra ele, aqueles amigos, eu quero ser pertencente àquele grupo, mas assim não tá dando. Então tem toda uma alteração. E essa alteração você tem que saber respeitar. Muito, muito, muito. Porque aí você tem uma pressão sobre esse crescimento, esse desenvolvimento. Você tem uma pressão que nesse momento, se você pega grande parte desses adolescentes já começam a se preparar para decidir a vida no vestibular. Então você tem uma pressão autoimposta, você tem uma pressão psicológica que vem de fora, porque eu não sei quem é médico, eu tenho que passar em medicina, porque eu não sei quem eu tenho que fazer faculdade. E às vezes aquele adolescente ele não quer fazer uma faculdade, respirar e ver o que ele quer decidir da vida. Então, nós, como profissionais, nós temos que ter uma empatia, né? O respeito pelo lugar dele, e a gente tem também que saber ouvir. Porque muitas vezes esse adolescente, ele está procurando alguém que escute ele, certo? E nessa fase que tem todas essas alterações, é um momento que tem uma janelinha aberta ali para desenvolvimento do transtorno alimentar. Porque, nossa, porque fulana é magra. Nossa, porque ela é muito... eu quero pintar meu cabelo, eu quero pôr um piercing, eu quero ficar mais magra. Eu quero ficar mais forte, eu vou treinar. E assim vai. Então tem que se atentar, explicar que é um processo passo a passo, que ele precisa ter calma, que ele vai chegar a atingir. Se a gente vê os adolescentes de hoje comparado aos adolescentes do passado, gente, é muito diferente. Adolescentes hoje são bem mais desenvolvidos, muitas vezes com corpos de comparado a adolescentes que tinham no passado. Então a gente tem uma mudança muito drástica também aí na nutrição. Como que a gente trabalha com esse público? É um momento de exposição. Da mesma forma que a criança começou a descobrir o mundo dela, o adolescente vai começar a descobrir o mundo dele. É um momento de autoafirmação, onde ele vai desenvolver uma personalidade, onde ele vai descobrir um mundo lá fora, né? É um momento que ele começa a sair sem os pais. Então ele pode estar exposto ali a bebidas alcoólicas, a drogas lícitas e ilícitas. Então é um momento delicado. Eu tenho um amigo, por exemplo, que na adolescência ele tinha uma predisposição genética, isso foi descoberto, claro, depois. Ele tinha uma predisposição genética à esquizofrenia. Na adolescência, ele, na verdade, quando criança, ele era muito, muito acima do peso, e ele era muito alto. Com 9 anos, ele tinha, tipo, 1,70 m. Então, ele sofria muito bullying. Só que do bullying, ele fez as amizades. Aí, vou deixar todo mundo me zoar, porque aí eu vou ter pelo menos amigos. Aí, ele cresceu, descobriu a academia, muito peso, ficou muito, muito bonito. Ficou todo bem definido, isso na época da adolescência. Começou essa pressão, começou a tomar suplemento, passou do suplemento, começou a usar bomba, dali foi para bebida, a predisposição genética para esquizofrenia, entre aspas, acordou. Então ele desenvolveu um transtorno psicológico a partir de toda essa alteração que tinha ali em volta, certo? Nesse comportamentos são inadequados, os hábitos alimentares e o comportamento alimentar. Não sei como era vocês, mas na minha adolescência, como vocês, o ponto X do passeio era McDonald's ou pedir pizza, cada um dava R$2, a gente pedia uma pizza gigante e comia na casa do amigo, né? Uma adolescência muito trash, porque a gente tinha o direito de escolha e a gente só escolhia aquilo que os pais não gostavam que a gente comia, que era muito gostoso. E isso acontece, por mais que você tenha uma pegada fitness, aí ainda tem muita gente que é bem do dia do lixo,
Porque, tô crescendo, gordo, eu posso comer. Então, é o momento aí que a gente tem um hábito bem inadequado. A aceitação ao grupo e busca por identidade, como a gente já falou. E a ação para o adolescente ser feita de duas formas, ou em grupo ou individual. Você pode trabalhar individualmente com aquele adolescente, dependendo de como for a sua condução, né? Se você achar que seja necessário, se for um paciente de consultório, ou em grupo, para você tentar meio ou dependendo do projeto que você estabelece. Belezinha? E aí tem a que o livro traz de vocês. Isso aqui eu copiei na íntegra, tá bom? É uma chamadinha ali, uma citação. Que a problematização é um processo educativo que ela vai resgatar a história de vida que isso vai influenciar, vai resgatar determinantes sociais, políticos e culturais, porque esse indivíduo está inserido no meio, você tem que entender o meio que esse adolescente está inserido, e você tem que fazer com que esse adolescente se sinta único no meio de todos. Por mais que você esteja trabalhando ali com 20 adolescentes, você tem que entender, você tem que fazê-lo compreender e se sentir que ele está sendo tratado como único. Olha, eu não sou mais um, eu sou um, certo? E a partir disso, você vai ter estratégias para que ele passe a ter momentos de reflexões que então leve a mudanças no seu estilo de vida, melhorando então a alimentação. Dúvidas, pessoal? Que levar esse adolescente a sentir que ele é capaz de refletir sobre os problemas. Então, você tem que levar ele a entender que ele é capaz de o problema, de sentir esse problema e raciocinar sobre, para então ele criar uma solução, para que ele se organize. Depois que você faz todo esse processo de descobrir o problema, de você fazê-lo pensar que é capaz de resolver, olha, eu posso pensar no problema e encontrar uma solução, você tenta dando ferramenta e oferecendo meios de resolução. Para que então ele utilize dessas estratégias, dessas ferramentas, meios, para que ele consiga sozinho chegar a uma solução. Por exemplo, adolescente, gente, hoje, né, muda bastante, mas tem muitos adolescentes que eles não têm saco para cozinhar. Como eu falei, adolescente é muito imediatista. Tem adolescentes que já cozinham, mas tem adolescentes que, tipo, nossa, tomo um café que a minha mãe não faça. O que eu sei fazer é montar um lanche de manhã, um café da manhã, como um biscoito, como um pão, como algo que está pronto. Mas pegar e fazer eu não faço. Por exemplo, eu tenho a minha prima ela é adolescente, tem 17 anos. E se a comida estiver na geladeira, ela esquenta. Ela fala que não tem nada para comer. Porque é imediatista, ela quer que ofereça para ela. Então, muitas vezes, pegam um adolescente, você tem esse obstáculo. Olha, eu não posso comer isso porque minha mãe não cozinha, meu pai não cozinha, minha avó não cozinha, ninguém cozinha e eu não quero cozinhar. Qual que é a estratégia que você pode ter diante desse adolescente, desse contexto? E aí? Que não quer cozinhar, ele não sabe, não tem saco para isso. Os pais não fazem porque não é da rotina deles fazer dessa forma. O que você pode oferecer para esse adolescente? Hein? E aí? Ninguém, gente? Ao?
O Carol, Então, tá repete bom. a pergunta Diga. para mim. Você tem um adolescente que ele não gosta de cozinhar, ele não tem saco para isso, ele não tem paciência, ele precisa passar por um processo de hábito alimentar, mas quem cozinha para ele é o pai, é a mãe, é a avó, é alguém, e ele não faz isso. O que você pode oferecer para ele nesse contexto, sendo que ele já disse que tem uma barreira, que os pais não vão cozinhar para. Bom, eu acho que é interessante conquistar esse adolescente, né? Achar uma forma de conquistar para que ele se desenvolva na cozinha. Eu sou super a favor também de colocar as pessoas na cozinha, porque é uma coisa que eu gosto. Maravilhoso, você oferece uma liberdade incrível. Exatamente, eu gosto de cozinhar para mim, eu gosto de cozinhar para as pessoas, e isso é uma coisa que eu trago comigo desde criança. Então, quando eu tenho, por exemplo, alguma amiga que não gosta de cozinhar, eu gosto de trazer ela para minha casa, cozinhar alguma coisa, se ela gostar, eu passo a receita, tenta, é fácil. Eu acho que a tática de você motivar a pessoa a desenvolver é a melhor estratégia que pode ter. Com certeza. O que eu faço para quando eu lido com esse tipo de público? Eu passo coisas práticas. Ah, não cozinha? Então vamos pegar coisa prática. Não precisa lá fazer um ensopado, não precisa fazer aquela carne assada. Eu trago coisas práticas da rotina que muitas vezes eles podem fazer. Ou eu faço um acordo com os pais, por exemplo, ele quer comer frango, mas ele não faz frango. Mãe, tem como fazer um franguinho desfiado, deixar congelado? Aí ele chega no dia, ele só põe ele na frigideira, dá uma incrementada desse jeito, com tal tempero. Aí é uma coisa mais prática, ele não passa por todo aquele processo que a gente passa, de ficar 1, 2, 3 horas na cozinha. Ele passa ali 30 minutinhos e está com todo o almoço pronto. Uma boa estratégia quando a gente fala sobre adolescentes, certo? Certo, eu sou super a favor. Tem que ser, gente. Quando a gente fala de nutrição, a gente tem que tentar incentivar ao máximo a autonomia para que essa pessoa cozinhe. Hoje a gente tenta resgatar muito. A gente foi para o fast food e hoje a gente está no slow food, que a gente tenta melhorar resgatar cozinhar, de saber a procedência do que você está comendo, de saber o que você está usando como tempero. É incrível. E aí a gente vai para o aconselhamento nutricional para adultos. Dúvidas, gente, até aí? O aconselhamento nutricional para adultos é baseado no aconselhamento nutricional padrão. Por quê? Ele é um aconselhamento nutricional padrão para indivíduos adultos saudáveis. É aquelas orientações genéricas que a gente pode fazer. Por exemplo, olha, diminui o sal da comida, come menos doce, evita fritura, põe um pouquinho de aveia, come mais fruta, come mais legumes. Orientações gerais. Mas isso se tratando de um adulto saudável. Quando a gente trabalha com um grupo afetado, que tem alguma doença, então a gente tem que direcionar essas orientações nutricionais, nutricional, para a necessidade daquele público, certo? E aqui o livro de vocês traz etapas desse aconselhamento para o adulto. Então, você tem a etapa, que é o momento que está acontecendo ali. Você tem a estratégia direcionada para executar essa etapa. Você tem a conduta do nutricionista, do profissional, para executar essa estratégia dentro dessa etapa. Então, a primeira etapa é a identificação do problema. O que aquele adulto precisa? Qual que é a defasagem daquele momento? E a estratégia vai ser encorajar ele. Olha, eu vou encorajar ele que ele precisa de um processo de mudança. E a minha conduta vai ser problematizar o cotidiano alimentar. Identifiquei o problema, eu encorajei ele e problematizei. Olha, dessa forma que está acontecendo, não está legal, eu descobri o problema e passei para. E aí eu vou elaborar a minha ação. Elaborando a minha ação é aquela ação que eu pretendo melhorar. Com essa ação eu pretendo melhorar a minha situação problema, corrigir.
A estratégia, eu tenho que fazer com que esse adulto ele se sinta protagonista, ele é o autor da própria história, ele vai comandar o que ele vai mudar. A minha conduta nutricional vai ser quais são as escolhas alimentares em situações, como festas, por exemplo. Você vai achar um problema, lembra que lá na problematização a gente falou que a gente identifica o problema e já tem que pensar naquilo que pode intervir no processo de ação dentro da educação nutricional. Então, ali já é uma forma de eu pensar no que pode estragar. Ah, mas eu como muito bonitinho, mas eu gosto de toda sexta-feira no barzinho porque eu sou recém-casado. Então, a gente vai criar uma estratégia que perca a diversão do barzinho para que ele aproveite tudo dentro do objetivo dele, certo? Identificar os erros e comportamentos quanto às melhores escolhas. Olha, isso aqui não tá tão legal. A gente pode tentar fazer dessa forma. Ao invés de você beber 2 KS de Coca-Cola, vamos tentar reduzir para 1 KS dividida com a sua esposa, por exemplo. E ali a gente começa a corrigir essas mudanças. Não passou a se alimentar daquela forma da noite para o dia. Então, ele também não vai melhorar da noite para o dia. Um processo gradativo é muito interessante. Estratégia da solução. Aí eu tenho que pensar no tempo, na disciplina e na paciência que essa estratégia vai ter. Eu preciso traçar ali, por exemplo, olha, em tanto tempo vai ter que ser assim, a gente vai... Agora ele divide uma KS, daqui um mês vamos tentar mudar isso para um suco de laranja, por exemplo. Ah, mas ele põe açúcar, tudo bem, a gente vai tirando, daqui a pouco a gente tira o açúcar, certo? Ele conseguiu fazer diante das orientações. Cada passo que esse paciente alcança, ele vai ter que ter um reforço positivo. Pô, mandou bem, que legal, você conseguiu isso. Agora a gente vai tentar fazer de outra forma. Nunca vamos julgar esse paciente. Nossa, você bola. Mas para que jacar assim? Eu falei que não podia. Bonito, hein, seu Zé? Bonito, hein? Comeu 2 pizzas, eu falei que era para comer 2 pedaços. Seu Zé, fica tranquilo. Dessa vez não foi? Vamos recomeçar passo a passo. A gente não pode desistir nesse momento. Vamos lá, eu tô junto com o senhor e a gente vai dar continuidade nisso até a gente conseguir. Não desanima, não. Então, são condutas que a gente precisa escolher. A gente tem que sempre respeitar o lugar do nosso paciente, nunca julgá-lo, certo? E aí a gente entra no aconselhamento nutricional para idosos. Idosos, eles são acima, são considerados idosos aqueles que têm 60 anos de idade. Esse é um nicho, gente, que está crescendo muito. Quem gosta de geriatria é uma praia bem legal. Está crescendo muito, por quê? Porque a expectativa está aumentando. Se a expectativa de vida está aumentando, eu tenho mais pessoas idosas. Então, eu tenho que ter uma atenção com esses idosos. Lá no começo, eu falei que o idoso é a criança nascida faz tempo, como diz uma música. Isso é extremamente importante de a gente ter cuidado. A criança, ela não tem toda aquela necessidade de carinho, de atenção, de que alguém faça algo por ela, porque ela não consegue se alimentar sozinha, ela tem que se vestir, ela não pode sair sozinha. O idoso, muitas vezes, grande parte desses idosos, eles vão retomando esses lugares, porque a incapacidade dele, que apareceu, vai impedindo que ele se alimente, que ele se troque, que ele se vista, que ele faça outra coisa. Então, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso em relação ao idoso para oferecer uma velhice digna, também uma boa vida, uma boa qualidade enquanto ele estiver vivo. E como que o nutricionista faz isso? Por meio dos hábitos alimentares. E a gente tem que tentar oferecer o melhor. Só que o idoso, ele também tem muita resistência. Por quê? Mas eu comi toda a vida inteira e não morri até hoje. Por que eu vou morrer agora? Ah, menina, olha aqui, você acha que você tem algum juízo para falar de mim? Eu tenho 3 vezes a idade. Eu sou muito mais velho que você. Eu já vivi isso, aquilo. Você quer me ensinar a fazer o quê? Então, esse é um desafio muito grande perante os idosos. E a gente tem 2 tipos de idosos. A gente tem aqueles idosos
saudáveis e completamente capaz e independente que não tenha alterado. Então, é aquele idoso que provavelmente teve um estilo de vida, um bom estilo de vida, fez uma atividade, se alimentou direito, teve um lazer, teve um estímulo cerebral, trabalhou, leu muito, e isso ajudou que ele não perdesse essas capacidades dele. E esse idoso é um idoso tranquilo de se lidar. Por quê? Porque ele é dono de si, ele consegue resolver as coisas dele. Tem sim algumas limitações, mas tanto o trabalho quanto o idoso que apresenta fatores que interferem negativamente. Por exemplo, se eu tenho um idoso com Alzheimer, ele vai ter uma incapacidade, ele vai ter uma limitação condicionada pela doença. Então, isso já vai afetar no hábito alimentar dele. Então, a gente volta à situação da criança. A criança, se eu tenho algo que afete, eu tenho que fazer um trabalho com a criança e em paralelo com o cuidador, com o responsável. O idoso para esse processo. Eu trabalho com ele e em paralelo com o responsável. Porque o meu idoso, ele vai perdendo as capacidades físicas. Pode ser que ele não vai no mercado sozinho, que ele não anda sozinho, ele apresenta um risco de fratura, de queda muito grande, ele não cozinha sozinho. Esses dias eu cheguei da faculdade, acho que foi esse semestre ainda, não tenho certeza. Eu cheguei da faculdade, belezinha, entrei em casa, minha avó deitadinha na cama dela, e a cozinha, assim, não tinha mais onde ver, de tanta fumaça. Fui ver, vó, tá queimando alguma coisa? É óbvio que tava, eu não conseguia nem enxergar o passo. Ela colocou uma chaleirinha do tamanho do para fazer chá de erva doce e foi assistir a novelinha dela. Ela esqueceu a chaleirinha ali do tamanho da palma da mão e ficou ali mais de hora assistindo a novela. Ela conseguiu queimar um chá. E dá-lhe, desliga o fogão e vê, coisa que ela já não tem tanta atenção quanto ela tinha antes. Ela ainda está muito lúcida, graças a Deus, mas já mostra que tem falhas, porque isso não é uma vida sempre. O meu avô vai lavar a mão, sempre esquece a torneira aberta. Então, tem aqueles idosos que têm diminuição de algumas capacidades. Essas que eu mencionei, por exemplo, são coisas normais da idade, mas tem outros que têm coisas além do que é normal, por exemplo, doenças, certo? E ali a gente tem que pensar no seguinte, quando a gente fala de aconselhamento nutricional em idosos: integridade dos órgãos sensoriais, família, cuidadores e pessoas do convívio social, crenças e tabus, ambientes e status social, emoções, percepção e personalidade, doenças crônicas e déficits cognitivos. Se eu não me engano, o livro de vocês não traz um ambiente e status social. Querendo ou não, o ambiente e o status social, ele influencia bastante a questão do desenvolvimento desse idoso. Por quê? Se ele tem mais condições, ele vai maior, ele vai ter um cuidado maior, ele vai ter um acesso a um exercício físico, a uma educação melhor, que vai ensinar o porquê ele tem que fazer, comparado àquele idoso que não tem, certo? Pega um idoso, por exemplo, de uma zona rural, que é trabalhador braçal, ele vai ser forte, ele vai ter a saúde dele, ele vai ficar ali no fogão a lenha, porque ele gosta de ficar lá encostadinho no fogão a lenha, olhando para o nada, vendo o dia passar, inalando toda aquela fumaça. Só que ele inalou aquela fumaça, chega lá na velhice dele, ele vai ter um problema respiratório. Então, o ambiente e status social conta muito, porque, querendo ou não, o nível de conhecimento muitas vezes é afetado por isso. Integridade dos órgãos sensoriais, olfato, paladar, tato, audição, já não é mais a mesma coisa. Então, muitas vezes, olfato e paladar, a gente sabe que o conjunto de sabor vem por aí. Se o meu paladar eu tenho uma redução na minha papila gustativa, eu tenho uma redução na percepção do sabor daquele alimento. Pensem vocês resfriados, por exemplo. Quando vocês estão resfriados, vocês não têm uma alteração no paladar, mas vocês têm uma alteração no olfato. Muitas vezes a gente não quer comer porque a comida está sem gosto.
Por quê? Porque o olfato, ele complementa o aroma daquele alimento, complementa o sabor, complementa aquele apetite, né? Aquela vontade de comer o que está na sua mão. E o idoso, ele vai ter os... Então, a gente pode ter aí uma redução na ingestão alimentar, porque ele não tem mais vontade de comer. O meu avô é uma belezinha, é um avestruz, é um pato, come tudo que... A minha avó, nada tá bom. Por quê? Porque ela já tem o olfato e o paladar afetado. Isso influencia muito ela. Ela fala, eu não sinto cheiro das... Então, ela tem uma redução alimentar. Tem dia que ela fala, eu não quero comer nada. Eu falo, não, vó, tem que comer. Não pode ficar sem comer, come qualquer coisa. Vai lá, cozinha alguma coisa, dá uma agradada. E tem os déficits cognitivos, problemas de memória, aprendizado mais lento, fala de forma lenta, pausada e com afirmações claras e objetivas. Então, você sendo idoso, ele teve uma perda auditiva. Ele já não está ouvindo tão bem quanto ele ouvia antes. Aí ele começa lá a ter aqueles esquecimentos, que nem queimar o chá no fogão. Aí você fala, entende? Muitas vezes eram palavras que eram do hábito dele, mas que ele já acha muito complexa. Então, muito bem. Então, você tem que tentar trocar aquelas palavras a serem utilizadas para tentar se encaixar na atual condição dele. Como que a gente faz isso? De forma lenta, de forma pausada, com informação clara e objetiva, encaixando o linguajar no momento que esse idoso está passando, no momento que esse idoso está vivendo, certo? Uma coisa que eu também ressalto é, por exemplo, a diminuição da capacidade auditiva, que eu comecei a falar e não terminei. Essa diminuição da capacidade auditiva, o que pode levar? Pode levar aquela, eu não ouvi. Aí o que o cuidador faz, dependendo de como for? Fica irritado, fica estressado. Eu não tenho paciência. Aí já briga, já xinga. Essa diminuição de capacidade é um dos motivos que leva a maltratos de idosos. E esses maltratos, eles podem afetar ativamente. Pode levar a uma depressão, pode levar a uma desnutrição, porque aquele idoso não vai ter mais vontade, não vai ter estímulo de se alimentar. E muitas vezes esse idoso não vai nem acontece, porque, nossa, é o meu filho, é minha nora, é meu genro, é meu neto. E ele não conta esse estado de maltrato porque ele acha que é aquilo, certo? Porque ele se sente uma escória, ele se sente esse indivíduo incapaz que leva a esse maltrato. Uma das coisas que nós temos que ter muita atenção também, tá? Para a gente intervir de alguma forma com outros profissionais da saúde, certo? Doenças, então, além daquelas, né, acometidas, obesidade, diabetes, hipertensão, doenças que antes acometiam a partir dos 40 anos, mais comum, tem outras doenças que hoje em dia estão ainda mais comuns, por exemplo, Alzheimer e Parkinson. Tem vários estudos que relacionam a dessa doença, né? Ninguém sabe certo, por que surge? É uma doença inflamatória, beleza, mas por que surge? Aí tem vários processos. Será que é a alimentação que mudou? Será que é o ambiente que você vive? Será que é a quantidade de radicais livres que você inala? Ou também está acontecendo que a expectativa de vida está aumentando muito e essas doenças que eram comuns à velhice, elas estão ficando mais evidentes. Por quê? Porque o nosso público idoso está aumentando, a nossa população idosa está crescendo. Então, isso pode ser relacionado também. Então, a gente tem que ter percepção, personalidade e emoções. O idoso, ele também vai passar por transição. Às vezes, ele vai ficar muito mais sensível, muito mais... Vai ficar agora. Às vezes, foi sempre rabugento e mal-humorado, vira carente. Às vezes, umzinho foi legal, vira rabugento. Eu tenho essas duas experiências. O meu avô, ele era muito rabugento. Ele brigava com todo mundo. Ele falava, eu sou rabugento. Hoje o meu avô faz tudo, brinca com todo mundo, não xinga mais ninguém, não briga com ninguém. E minha avó, que era um anjo, nossa senhora. Tem dia que eu falo, vó, eu vou sair de perto, a senhora tem hoje. Que ela fica assim, um monstro. Então você tem essa mudança, essa personalidade, né? Essa mudança também leva o quê? Leva
a uma alteração de quem mora junto. Porque às vezes essa pessoa que mora junto não tem uma facilidade em lidar com essa mudança de personalidade. E isso também nós temos que ficar atentos, até porque se a gente for tempo, esses idosos eles vão evoluindo. De que maneira que eles vão evoluindo? Dependendo do seu ponto de vista, pode ser positivo, pode ser negativo, ou não precisa depender do ponto de vista. Se ele pega e fica acometido por uma doença, isso nunca vai ser positivo. Então, isso nós temos que ter atenção. O idoso, ele volta a ter cuidados, a necessidade de atenção, a necessidade de cuidados, ele volta a ser criança, ele volta àquela teimosia que pode ver que muitas vezes a criança se dá muito bem com o idoso ou ela briga muito com o idoso. Por quê? É tão teimosa quanto. Vai lá e é assim, não é assim, não, é assim. E assim vira uma criança brigando com a outra. Ambiente, status social, família e cuidadores, o livro de vocês traz, então tá ótimo. Grande influência sobre o ambiente que cerca o estilo de vida e principalmente quando apresenta dependência para as atividades. Se você tem um status social, se você tem uma condição legal e você tem cuidadores, você provavelmente vai ter mais condições de oferecer um ambiente de cuidados para esse idoso. Por quê? Porque você vai ter condições de contratar algum serviço que auxilie. Diferente de uma pessoa de uma família carente, que vai ter que ser ela e ponto. E, gente, quando você tem um indivíduo doente na família, a família toda adoece. É um cuidado, é uma preocupação com todo mundo preocupa com aquele indivíduo. Então, você tem uma carga muito pesada que você precisa de um auxílio para aprender. Se você não tem esse auxílio, dificulta muito, certo? E crenças e tabus. Gente, é muito importante que você consiga desmistificar algumas ideias. Mas, gente, como eu já postei esse PDF para vocês, depois vocês corrijam. É ideias, tá? Não é ideal, não. Acontece. Minha avó. Eu falo muito da minha avó, né, gente? Desculpa encher o saco, mas aqui é o exemplo mais próximo que eu tenho. Ai, eu comia tanto carne de lata, era tão bom. Agora não pode ficar comendo essa fritura, mas eu comia carne de lata, que era uma delícia. Aí, o que é carne de lata, vó? Ah, a mãe matava o porco, gordura, enfiava a carne lá dentro da gordura, dentro da lata, e depois a gente ia comendo, porque senão estragava, né? Na época não tinha geladeira, essas coisas. Nossa, vó, que carne saudável. Para tirar isso dela, é um parto. Só que ela não come mais. Não existe mais aqui, né? A gente não deixa fazer isso. Vai atrapalhar a minha condução? Vai atrapalhar o meu aconselhamento nutricional? Eu vou ter alguma dificuldade? Vai prejudicar? Não. Por quê? Porque ela não tem mais acesso. O que eu faço, então? Eu respeito. Quando esses tabus não fazem mal, respeitamos. Por quê? Porque é uma coisa da vida daquele idoso. A vida toda ele acreditou naquilo, a vida toda ele é assim, nunca fez mal, nunca fez. Por que agora eu vou tirar isso dele? Ah, porque foi mamãe e papai que me ensinaram. Por que eu vou tirar isso dele? Esse prazer de falar que ele aprendeu com os pais dele. Esse prazer do idoso, né? Do que fazia bem. Então, a gente respeita, desde que não faça mal. Se aquele tabu faz mal, se aquela ideia faz mal, aquela crença faz mal, então aí você senta, conversa e trabalhar aquilo. Belezinha, galera? Dúvidas? E por último, a gente tem o aconselhamento nutricional para gestantes e nutrizes. Trabalhar questões como mitos e tabus alimentares. Por exemplo, porque a gestante, ela tem que comer em dobro, porque ela come por 2 pessoas. Tá, mas a gestante tem 1,70 m e aquele bebezinho, aquele feto dela tá ali em 1 cm. Ela vai comer por 2 pessoas? Ou ela vai aumentar um pouquinho de caloria
para auxiliar o desenvolvimento daquele bebê. Agora, nutriz. Ah, porque o leite é fraco. O leite é fraco, eu tenho pouco leite, eu tenho que fazer render leite. Bebe cerveja. Cerveja é ótima. Cerveja, você vai produzir leite que, ó, só por Deus. O álcool dessa cerveja pode levar o bebê a ter coma alcoólico. Pode matar aquele bebê. Então, qual que é a nossa obrigação? Falar, olha, a cerveja não faz bem. A cerveja faz isso, ela causa danos. Sabe o que é muito bom para aumentar o seu leite? Bebe bastante água, que vai ajudar muito no seu leite. Faz o bebê mamar, porque tem a parte da sucção. Então, esse é o para a injeção do leite, é importante. E bebe água, se alimenta direito. Ah, porque depois que ganha o bebê, tem que ficar lá 40 dias de descanso, né? Que é o resguardo. Tem que ficar lá de descanso e eu só posso comer canja. Só arroz e frango. No máximo uma sopa de fubá. Nossa, o leite secou. Por que será? Será que faltou vitamina? Será? Como nutricionista, eu não deveria ter falado, olha, isso daí é uma condução errada, você pode sim se alimentar. Evita só nesse primeiro momento, antes, para não dar tanto trabalho, porque tudo que você come passa para o bebê. Então evita, por exemplo, cafeína, porque a cafeína vai deixar o bebezinho, ó, estatelado os olhos ali. Então a gente começa a trabalhar de outra forma, a gente quebrar esses mitos. Gente, o que gestante, o que nutriz ouve de mito é incrível, porque todo mundo que já foi mãe sabe mais. Eu já falei, se um dia eu engravidar, quando eu ganhar meus filhos, eu vou ficar trancadinha em casa, não quero receber nem visita. A criança chorou, tem que dar chupeta. A criança... Gente, cada mãe é de um jeito, a gente tem que respeitar essas mães, a gente tem que oferecer acolhida para essas mães. E mostrar que ela é imperfeita, que ela não sabe fazer isso, porque ela não teve filhos. Ela tá tendo agora. Já tem uma pressão intensa sobre ela, ela não dorme mais, né? Ela não é mais um corpo sozinho. É uma responsabilidade muito grande, uma preocupação muito grande. Não é o nosso papel ficar em cima, é o nosso papel ela passar por esse momento oferecendo condições para ela e para o bebê. Então, aí a gente entra com um trabalho de prevenção na complicação gestacional, por exemplo, uma diabetes gestacional, um ganho de peso excessivo, obesidade, uma hipertensão. A gente tem que criar um ambiente, não, a gente tem que criar as melhores condições possíveis para essa gestação, para que não corra risco no dia do parto, para que não ocorra risco nem para a mãe e nem para o bebê. E quando a gente fala de nutriz, aquela mulher que é a gente tem que oferecer condições, a gente tem que aconselhar de uma maneira que ela não tenha déficit nutricional e nem a criança, certo? E aqui o livro de vocês traz uma tabelinha, a pirâmide alimentar adaptada para gestantes. Eu não vou abordar muito isso, porque eu acho que todos vocês estão... E a Natália tá com obstetrícia e pediatria, né? Então, aí tem as porções, açúcares e doces, no primeiro trimestre, uma porção, no segundo e terceiro trimestre gestacional, uma porção. Então, aqui, primeiro TG, primeiro trimestre gestacional. Segundo e terceiro TG, segundo e terceiro mais. Aí vocês dão uma olhadinha. Óleos e gorduras, 2 porções e meia. Nossa, mas por que aumenta? Porque ele está em desenvolvimento. Vai ser um momento de crescimento do embrião. Ele passou pela embriologia, agora ele vai começar a ter aquele desenvolvimento, vai se tornar um fetinho bonitinho. Então vai aumentar. Por quê? Porque eu preciso de uma necessidade calórica maior. E a calórica maior é porque esse bebê está necessitando de mais energia do que antes, certo? E aqui é a mesma coisa, uma porção e meia, 3 porções, 5 porções, 5 porções, 6 e meia, 4 e meia, uma, certo? Galerinha, alguma dúvida? Sim. Eu vou ver se eu abro a minha câmera aqui para vocês. Se travar, vocês me avisem, por favor.
Ô, Carol, Pode falar. lá no slide 8, do começo da aula, tem um ícone lá que eu acho que ele tá... Não sei se está certo, eu não estou entendendo errado. Volta lá, Aqui. no 8. É o 8. É isso mesmo. Ah, tá. Beleza. Deixa eu ver. O segundo tópico. Ações acabam sendo eficazes devido à falta de aplicação de mudança. Não eficazes, né? Na verdade, o ineficazes é não eficaz, dá na mesma. Entendi. Beleza. Dá para entender? Sim. Então tá ótimo. Obrigada. De nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Quanto aos slides? Sim, não? Sim. Pessoal, é o seguinte. Ninguém tem dúvida, então quem cala consente, certo? Agora a gente vai continuar aí o nosso trabalhinho. A gente vai começar o nosso trabalhinho. A turma, tá todo mundo ouvindo, né? Qualquer coisa me parem aí. A turma tem 42 alunos, ok? Desses 42 alunos, a gente vai fazer uma divisão dos grupos. O que eu dividi? Como a gente a parte prática, lembra que eu falei que se a gente fosse fazer a parte prática, eu não iria colocar nem gestante nem nutriz, porque eu achava que era um grupo muito delicado de vocês trabalharem. Talvez eu vou fazer diferente. Como a gente não vai ter a parte prática, eu vou acrescentar a gestante e a nutriz, porque vocês vão fazer só. Então a turma tem 42 alunos. Desses 42 alunos, a gente vai dividir em 8 grupos, ok? 8 grupos vão ficar com 4 alunos e 2 grupos com 5 alunos. Ficou claro isso? 8 grupos com 4 alunos. Pessoas. Me reportem isso, façam a divisão de grupos e me enviem, belezinha? Vão se dividir em grupos e me enviar. E o que vocês vão fazer? Vai ser duplinhas, tá? Como assim duplinhas? Você acabou de falar que são 10 grupos. São 10 grupos. Só que desses 10 grupos, 2 grupos vão... Só abrir minha janela aqui. 2 grupos vão falar sobre crianças. 2 grupos vão falar sobre adolescentes. 2 sobre idosos. 2 grupos sobre adultos. E 2 grupos sobre gestantes ou nutrizes. Como que vão criar uma situação-problema? Então, vocês têm lá. Eu vou trabalhar com, sei lá, adolescente. Vou criar uma situação-problema, onde esse adolescente, o problema dele vai ser comer fast food. O que isso vai implicar no desenvolvimento dele? Ponto. Sugestão, tá, gente? Não é para vocês fazerem isso. Vocês vão criar a situação-problema de vocês com um tema que vocês tenham mais afinidade, certo? E aí, essa situação-problema. Determinando essa situação-problema, vocês vão definir os objetivos da ação em IAM. O meu objetivo é ensinar o meu adolescente, é mostrar a importância de um hábito alimentar saudável, é ensinar uma troca de alimentos saudável, certo? Então, determinar esses objetivos de acordo com a sua situação-problema e de acordo com o que você pretende praticar na ação em educação alimentar e nutricional. Quais obstáculos devem ser contornados? Como aquilo que a gente já falou, você cria um problema e você já tem que pensar na ação que você vai criar, pensando nos que vão existir. Por exemplo, o meu obstáculo é que eu como salgado na escola e eu tenho vergonha de levar fruta, então eu salgado mesmo. Tudo bem, então a gente vai orientar que esse indivíduo ele coma o salgado assado. Isso existe, tá? Porque é um momento de aceitação. Porque fruta para a escola, eu já tive um paciente assim,
Por que eu vou levar fruta para a escola, passar mamicão, sendo que eu posso continuar comendo salgado na cantina e ser o cara legal? Certo? E depois vocês vão determinar como o projeto será realizado e o conteúdo a ser abordado. Então, essa é a primeira fase desse trabalho. Vocês vão descrever uma situação do problema, vão definir esses objetivos, o que vocês vão contornar e quais são os possíveis obstáculos, e vocês vão determinar como o projeto será realizado. Ele vai ser realizado, por exemplo, em forma de teatro. Não precisa me passar hora, mas você precisa me falar o que vai ser. Vai ser uma palestra, vai ser um teatro, vai ser uma sketch, vai ser algo. E você vai falar o conteúdo a ser abordado. Então, você vai me apresentar o levantamento técnico-científico dele. Ficou claro? Então, por exemplo, eu quero falar sobre, esse exemplo que eu dei, do fast food. Conteúdo técnico-científico. São os malefícios que esse fast food ele ocasiona, certo? Eu procurando quais são esses malefícios que esse fast food ocasiona, um levantamento técnico-científico. Belezinha? Alguma dúvida? Ô, Carol. Conta outra. Carol, todas, não entendi nada. O tema. Eu vou bater na Paulinha. Verdade. Universal. Não tô zoando, não, Carol. Paulinha, pode ficar sossegada. Fala, Rose. O tema ele pode ser um tema universal dentro de educação alimentar e nutricional. Sim, o que vocês podem fazer? Vocês também podem se basear no conteúdo a ser abordado, vocês podem se basear no guia alimentar, que eu acho que aí vai perder muito. Vocês peguem ali o guia e cria o levantamento técnico-científico de vocês baseado no que o guia alimentar ele mostra. Eu acho que fica mais fácil para vocês e falam todos a mesma língua, certo? Não é obrigatório, mas pode ser uma fonte de pesquisa ali. Paula, vamos lá. Acompanhe comigo, galera. Qualquer coisa vocês me questionem. A turma vai ser dividida em 10 grupos. Desses 10 grupos, 4 grupos vão ser com... 4 grupos não. Desses 10 grupos, 8 grupos vão ser com 4 pessoas e 2 grupos vão ser com 5 pessoas. Fechou? Eu vou mandar isso escrito para vocês também, tá bom? Fica tranquilos. E então esse do grupo eu acho que é a parte mais fácil. Qual é o compromisso do grupo? Vocês vão ter que montar esse grupo e me enviar. Pode me enviar no próprio grupo ali que a gente criou, não tem problema, aquele grupo ali é para a gente se comunicar, eu acho que fica um acesso direto e mais fácil de eu esclarecer qualquer dúvida. Se eu não responder na hora, eu responderei em algum momento, beleza? Podem criar esse grupo e me enviem. Vocês vão ter que definir os grupos. Definimos o grupo, são 10 grupos. Então, vamos supor que o grupo da Paula vai falar de idoso e o grupo da Rose vai falar de criança. E ali vocês vão ter que criar um problema em cima do público-alvo de vocês. Eu dei o exemplo, por exemplo, do adolescente. O adolescente que come fast food. Eu quero fazer uma mudança desses hábitos alimentares. Então, eu vou em cima desse adolescente a fim de mudar os hábitos alimentares dele. Qual é o meu objetivo? Ensinar a troca dos alimentos provindos de fast food por alimentos saudáveis. Ou, pode ser vários... ensinar os malefícios do fast food. Ensinar pequenas fácil acesso para esse adolescente. São os meus objetivos. Depois que eu crio os meus objetivos, aí eu vou lá para onde? Eu vou para os obstáculos. Qual que é o obstáculo que pode barrar a minha ação em EAN? O obstáculo que pode barrar a minha ação em EAN é o convívio social que esse adolescente tem. Todo dia lá na cantina da escola, ele come um salgado, ele come uma coxinha. Então, ao invés desse adolescente comer uma coxinha, eu quero que ele vai falar para mim, eu tenho vergonha. Porque os meus amigos, ninguém leva fruta. Então, não rola. Gente, a aula vai acabar
40. Se fechar a janela aqui, depois eu abro outra, tá bom? Eu não sei se ele fecha. Mas aí qualquer coisa eu abro outra e mando para vocês. E aí, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai falar que isso é um obstáculo. Então, eu já tenho que imaginar qual vai ser o obstáculo que vai impedir ele aderir a essa mudança. Então, eu posso entrar. Nossa, ele come coxinha, ele não vai levar fruta? Então, eu vou mudar ali e vou colocar um salgado assado, por exemplo. Então, eu já começo um processo de mudança. Beleza? E aí, eu vou determinar como esse será realizado e o conteúdo que deve ser abordado. Por exemplo, eu vou trabalhar palestra, ou eu vou trabalhar aula, cartaz, ou teatro, ou gincana, ou brincadeira, e eu vou colocar como vai ser realizado. Não precisa me falar como ele vai ser realizado agora, você só vai me falar o que você vai fazer, que como ele será realizado, você vai me entregar na segunda etapa desse trabalho, que é lá próximo da B2. E o conteúdo a ser abordado. Nesse momento, você tem que me entregar conteúdo técnico e científico que você vai trabalhar com eles. Não é no linguajar deles, é no linguajar técnico-científico. Então, fast food, mas o fast food ele é maléfico porque ele tem ali um aumento de gordura saturada, porque tem muita fritura, e assim vai, certo? Deu para entender? Deu. Agora sim. Agora foi. Agora foi. Alguma dúvida? Sim? Não? Quando que é para entregar? Então, vamos elaborando. Vamos tentar deixar essa Oi, Carol, tá cortando. Tá Tá cortando. cortando. A gente tá conseguindo te entender, não. É que tá finalizando a minha aula, acho que é por isso. 2 minutos. Tá dando para me ouvir? Tá. Tá. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar deixar para dar um tempo legal aí, não dá? Para quando? Pro dia 20? Sim, Carol. E assim, a intenção é apresentar isso na aula presencial, né? A intenção cortei minha câmera para ver se melhora. A intenção é apresentar assim na aula presencial, mas caso não entre na aula presencial, vocês vão me entregar esse projeto escrito. De qualquer forma, eu quero esse projeto escrito, então vocês vão mandar tudo bonitinho, registrado na ABNT. Tá, mas, Carol, o meu pensamento é assim, como que a gente está em isolamento, né, por tempo indeterminado, a gente vai montar o grupo, beleza, mas como que a gente vai seguir para a gente poder esquematizar tudo isso? Não é só assim, um papo pelo WhatsApp, fica muito vago, né? Quem vai fazer onde, né? Eu acho sempre interessante, como a gente... Olha, Nájila, a última parte cortou. Cortou tudo. Eu ouvi grande parte, só o finalzinho que eu não ouvi. Então, não, porque eu penso assim, nesse isolamento social que é necessário agora, né, em como a gente vai se encontrar, o meu grupo e eu, para a gente poder determinar as coisas, né? E as coisas certinho, como tem que fazer, né? E depois encontrar para mandar, eu tenho que pensar nisso aí, né? Porque se realmente esse... Não, eu acho que eu assim, super entendo. como eu coloquei para a Natália ontem, foi bem certo, né, esse isolamento. A gente não sabe quando isso vai terminar. Então, por isso que eu perguntei para você, de repente, quando e como a gente poderia estar fazendo isso. Então, qual é a minha ideia, Nájila? A minha ideia é manter o grupo, porque eu acredito que a gente volte sim para
determinado, mas é a ordem que a gente tem por enquanto, então a gente tem que trabalhar acreditando nela. Sim, Por isso, trabalhar sim, né? Não vamos deixar de trabalhar por causa disso, né? A Ex- gente tem que ser produtivo mesmo qual nesse é a período de isolamento. minha ideia? A minha ideia seria da mesma forma que eu estou trabalhando com vocês, vídeo. Porque não tem como fazer. Tem um aplicativo que ele pode ser usado, ele é gratuito, acho que vocês podem testar. Ele estava sendo usado antes de aparecer esse aplicativo para gente, que chama Zoom, Z-O-O-M. E ele, pelo jeito, o lugar dele é bem fácil, você consegue uma interação legal, consegue ver todo mundo. Então, o que eu sugiro é isso, a escrita, o trabalho, que nesse momento todo mundo se encaixar nisso. E eu pedi para fazerem um trabalho individual dessa forma, eu tenho duas coisas a confessar. A primeira, eu acho que vai ficar muita coisa para uma pessoa só, porque vocês têm mais disciplinas. E com o Anja vai ter outro trabalho. Então, só meu vocês vão ter que entregar 2, certo? Mais todas as atividades que tem do AVA, desafio nota máxima. Só que, além disso, eu teria 42 trabalhos para corrigir, só da turma de quinta-feira. Então, isso me sobrecarregaria muito e eu não conseguiria fazer uma pontuação necessária em cada projeto, entendeu? Entendi, sim. Mas eu vou conversar com a turma, pode ficar tranquilo. Ô, Vai Carol, conversar com o quê? Não, eu vou conversar com o meu grupo para a gente estar alinhando isso, tá bom? Mas qualquer coisa também, o que vocês tiverem de coisa para me sugerir, gente, por favor, fiquem à vontade, tá? Se conseguirem achar uma estratégia melhor, tô a todos ouvidos aqui, beleza? Carol, a gente que escolhe o grupo? Vocês que montam um grupo. Débora, você tem grupo, meu bem? Não. A Ana tá nessa turma também? Tá também, ela só não tá aqui na aula agora, mas ela tá sim. Vocês pretendem fazer grupo juntas? Pode ser. Pessoal, adotem a Ana e a Débora para mim, por favor. Elas vieram transferir. São 2 alunas. Obrigada, viu, Débora? Fala, Rose. Obrigada. Referente a 2 trabalhos, eu não peguei o primeiro. Não, só tem um. Por enquanto só tem